Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com mais uma aula de Excel para vocês. Na aula de hoje nós falaremos sobre mais funções de datas muito utilizadas na hora de você programar datas com determinado intervalo de tempo. Por exemplo, se você contratou um serviço ou se você comprou um produto e você vai fazer um pagamento parcelado desses valores mensais, tá? Então você vai precisar utilizar uma função chamada DataM, que é uma função que vai te mostrar qual é a próxima data de vencimento a partir do número de meses que você informar, então, tá? Se você fizer essa contratação, ou se você tiver essas parcelas com vencimento do dia 1, né, o dia 1º, até o dia 28 de cada mês, você não vai ter problema nenhum na hora de você tá lançando ali dentro das células. Você pode pedir sem correr o risco de errar em relação a dia 31, a dia 30, a dia 29. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando porque o mês de fevereiro não é todo ano que tem o dia 29, somente nos anos bissextos, né? De 4 em 4 anos que a gente tem essa data, 29 de fevereiro. O dia 30, o fevereiro, não tem dia 30, tá? E não são todos os meses que tem o dia 31. Por isso você vai estar precisando utilizar essa função DataM, você vai precisar usar essa função DataM para que o Excel mostre para você direitinho qual é aquela data correta de vencimento a partir do dia 29. Se você tiver vencimentos no dia 29, tá? Dia 29, 30 e 31. Você precisa utilizar então essa função para ter as datas corretas de vencimentos, ou das parcelas, né, ou outro tipo de sequência mensal ali. No nosso exemplo aqui, eu coloquei 12 parcelas, todas elas com vencimentos no dia 10 de cada mês. Porém, se você tiver vencimentos naquelas datas que eu informei, naqueles dias que eu informei, 29, 30 e 31, vai ficar um pouquinho complicado você colocar aqui, por exemplo, a primeira parcela com vencimento no dia 31 de janeiro. Essa data é uma data que vai ser uma data correta aqui, tá? Mas quando eu for fazer o auto preenchimento com a cruzinha aqui, aí o Excel ele vai me informar uma data errada, né? Ele não vai conseguir informar para mim qual é a data certinha. Então eu preciso utilizar a função DataM para ele me mostrar então qual é a data. No caso, se eu colocar o dia 31, o Excel já vai mostrar para mim qual que é o último dia do mês. Então eu tenho o dia 10, ou no caso eu vou mudar aqui, tá, gente? Vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar essas datas e vou estar fazendo de novo aqui, tá? Só que dessa vez eu não vou colocar o dia 10, dessa vez eu vou colocar o dia 31 de janeiro, tá? 31/1 de 2020. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um auto preenchimento com a cruzinha aqui, ó. Eu fiz o auto preenchimento com a cruzinha, tá? Normal, né? Sem utilizar função nenhuma. Aí ele já colocou, ao invés de vencimentos mensais, ele colocou vencimentos diários aqui para mim, ó. Já tem uma parcela vencendo dia 1/2, outra 2/2, 3/2, tá? Todas essas aqui, ó, no próprio mês de fevereiro, ó. Então você está pagando parcela mensal, não, você está pagando parcela diária, né? Não existe isso. Vamos fazer uma alteração aqui, vamos apagar. Vamos fazer a coisa correta, ok? Eu vou utilizar já a partir da segunda parcela. A primeira parcela é a data inicial, tá? Você coloca ela, você digita essa data normalmente, tá? E a partir da segunda parcela não vai ter isso. A partir da segunda parcela é o Excel que vai mostrar pra gente, tá? Então a primeira parcela está vencendo no dia 31 de janeiro de 2020. E com a função DataM, o Excel vai mostrar para mim qual é o vencimento da segunda parcela. Então vou colocar aqui, sinal de igual. Função DataM, vamos abrir parênteses. O Excel está me pedindo aqui agora a data inicial. A data inicial vai ser a primeira parcela.
o vencimento da primeira parcela, tá? Então vai ser B2. Porém, se eu deixar essa data inicial assim, pode ser que eu tenha erro aqui, ó, na hora de fazer o auto-preenchimento de novo. Mas vamos tentar aqui, ó. Eu vou deixar aqui a data inicial B2 e após a primeira parcela, a quantidade de meses, tá? Então, após a primeira parcela, a quantidade de meses vai ser o quê? Vai ser um mês. Então, ou seja, no próximo mês, a primeira parcela, vencimento 31/1. O próximo mês é o mês de fevereiro. E vamos ver que dia que vai cair esse vencimento então, tá? Então, um mês depois, olha. B2 é a primeira parcela. Esse 1 que eu acabei de colocar aqui significa um mês depois, tá? Eu paguei uma parcela, que dia que eu vou pagar a próxima, ou seja, daqui a um mês. Deixa parênteses aqui, vamos dar Enter. Caiu para mim no dia 29/2. O ano de 2020 é um ano bissexto, ele tem o dia 29. Tá? O ano que vem, de 2021, nós não teremos o dia 29 de fevereiro. Ok? Agora eu vou tentar fazer o auto-preenchimento aqui para ver o que vai acontecer. Pronto. O que aconteceu? Ficaram todas as parcelas vencendo no dia 29 agora. Tá? O Excel ele lançou para mim corretamente aqui, né, um mês depois, né? 29/2, um mês depois, 29/3, um mês depois, 29/4. Porém, não está batendo com a data de vencimento da primeira parcela. Não está batendo com a data de vencimento da primeira parcela. E tem que, no caso, conforme eu havia explicado aqui no começo, no caso, então, tem que coincidir com a data, o dia da data de vencimento da primeira parcela. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma correção aqui, tá? Nós vamos estar apagando aqui. Vamos fazer de novo, porém com aquele recurso do cifrão para você poder estar expandindo então com a cruzinha do cantinho, tá? DataM B2, coloco o cifrão, né? E agora eu vou informar que eu quero daqui a um mês. Como eu utilizei aqui o cifrão para poder estar travando a célula que contém a primeira data de vencimento, eu agora posso fazer então a expansão aqui, né, o auto-preenchimento na próxima célula com a cruzinha do cantinho, tá? O que acontece? Ele vai estar marcando aqui para mim um mês depois da segunda parcela, mas eu não quero um mês depois da segunda parcela, eu quero 2 meses depois da primeira parcela. O que eu faço então? Vou fazer uma correção aqui, ó. Vou apagar o 1 e vou colocar o 2. Pronto, olha só. Tá? Então eu paguei a primeira dia 31/1, 2 meses depois eu vou pagar a terceira parcela no dia 31/3. Vou preencher a célula de baixo e agora vai ser 3 meses depois. Quatro meses depois, 5 meses depois, né? Paguei a primeira parcela, 5 meses depois vou estar pagando a sexta parcela. Resumindo aqui, o que eu fiz? Eu criei uma fórmula com a função DataM para informar para mim qual é o último dia de cada mês aqui. Dando prosseguimento então, né? Vou colocar aqui agora a sétima parcela, vai ser o que? 6 meses depois da primeira. Igual, DataM, data inicial continua sendo a primeira parcela. Vou colocar o cifrão. Eu não precisei digitar o cifrão, tá, gente? Esses dois cifrões aqui, ó, eu não precisei digitar, eu simplesmente teclei F4 aqui no teclado. Eu acho que eu já falei isso em aulas anteriores, tá? Isso aqui é para você travar a célula, para você fazer o auto preenchimento então depois, tá?
E agora separando aqui o ponto e vírgula, o próximo item aqui é a quantidade de meses. A primeira, a sétima, a diferença é 6. Então vou colocar aqui o número 6. Sexta, 30 do 6, sétima, 31 do 7. Sete meses depois. Ok. Então olha só, a primeira parcela vencendo no dia 31 do 1, a última parcela vencendo no dia 31 do 12. Ok? A função utilizada foi a função DataM. A sintaxe dessa função é DataM, abre parênteses, coloca-se a data inicial. Você pode digitar a data, não tem problema. Mas como a data já foi digitada dentro de uma célula, que é a célula B2, então você coloca lá B2. Se você for fazer o auto-preenchimento, você coloca o cifrão, tá? Nessa célula, para ela ficar sempre sendo a célula B2, não passar para B3, B4 e assim por diante. Tá bom? E depois você informa o número de meses. Tá? Então a segunda parcela é um mês depois. Tá aqui. A sexta parcela, 5 meses depois. A 11ª parcela, 10 meses depois. Ok? Então tá aqui, ó, como foi feito aqui. Tá? A fórmula ficou igual, data M, B2, que é a data inicial, que é a primeira parcela. O 1 é para você fazer aqui o vencimento da segunda parcela, tá? Não tem todas as parcelas aqui não, tá? Você tem que mudar. Para você colocar a terceira parcela, você tem que apagar esse 1 e colocar o 2. Ou seja, é a data inicial mais 2 meses. Então você vai ter 3 meses, vai cair aqui no caso a terceira parcela, 31 do 3, porque começou no dia 31 do 1. A função DataM é para você ver aquela data ali um mês depois. No próximo mês, na verdade, tá? Não é para contar 30 dias, tá, gente? Ah, a próxima vai vencer daqui 30 dias. Não é assim, tá? Então você tem aqui uma data com vencimento no mês de janeiro e a data com vencimento no mês de fevereiro, para não ter o risco de você colocar duas datas vencendo dentro do mesmo mês, tá? Então você pagar duas parcelas no mês de março, para não ter isso, tá? Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.